Olá, tudo bem? Bom, estamos falando sobre consumo consciente em 6 aulas, em 6 partes. Hoje é a parte 4, em que vamos falar sobre a parte superior, as ações humanas. E aí, esses elementos aqui vai ser de forma rápida, mas eu creio que vamos conseguir passar a essência dessas ações humanas. A parte de baixo do modelo a gente pode ver aqui, né? A parte de baixo do modelo foi falado na parte anterior, na aula anterior, a parte da cultura, e que todas as ações culturais se refletem nas ações humanas, né? Que é o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, a educação ambiental, comportamento consumidor, tudo ligado na cultura, é que vão fazer com que essas nossas ações sejam mais ou menos consistentes em relação ao meio ambiente. Então, as ações ambientais, por exemplo, gestão ambiental responsável, vai ser maior ou menor eficiente conforme for a cultura das pessoas, das empresas, dos governos, os seus valores e a educação ambiental delas. Se os aspectos abstratos, ou seja, daqui de baixo, são sólidos e consistentes, as ações humanas também serão sólidas e consistentes. Isso se refletirá em maior e melhor responsabilidade social e ambiental das empresas, dos governos, das pessoas, uso inteligente de recursos naturais, uso de energias renováveis, desenvolvimento de produtos verdes e mobilidade urbana. Então, a responsabilidade social e ambiental das organizações, por exemplo, o governo tem um papel muito importante, que é na regulação e na fiscalização tanto de empresas quanto de pessoas. Como a gente falou, hoje em dia se tem muito acesso à informação, à internet, existe uma visibilidade muito maior das ações praticadas pelos governos e pelas pessoas, o que faz com que, em tese, elas tenham que ser ainda mais responsáveis. Então, o fator positivo, no caso dessa visibilidade, facilita a divulgação de produtos, serviços e marcas e ações do governo. Como fator negativo, torna todos eles mais vulneráveis à opinião pública de nós, seja como consumidores ou como cidadãos. Algumas empresas, por exemplo, praticam o chamado greenwashing, que é a lavagem verde. É dizer que está oferecendo um produto que tenha qualidade ambiental, que tenha atributos ambientais, mas na realidade é uma farsa. Então, algumas empresas tentam enganar, ludibriar o consumidor. E isso é algo que pode, durante um tempo, funcionar, mas certamente em algum momento será descoberto. E aí vai arranhar a imagem dessa empresa. Então, ser ou não ser uma empresa verde, a gente já viu na aula anterior, vai depender da importância que a alta administração dá ao tema. São os donos da alta administração que definem as prioridades de uma empresa. Um desses desafios é fazer com que todos na empresa abracem a questão ambiental. Então, a sustentabilidade tem que ser algo estratégico, tem que envolver todos na empresa, gerentes, diretores, os chefes, o nível tático. Então, numa empresa, a gente pode, de forma bem simples, dividi-la em alguns níveis. Então, o nível institucional estratégico é aquele da alta direção, os donos da empresa, o nível tático gerencial, o nível de supervisão e quem faz o trabalho no dia a dia. Então, se a alta administração, quem são os donos da empresa, proprietários, acionistas, eles definem que sustentabilidade é algo a ser realmente praticado de forma estratégica na empresa, tem que criar as condições para que todos aqui abracem essa ideia e que também construam planos e programas ligados à sustentabilidade. Então, os produtos e serviços da empresa geram diversos impactos, tanto positivos quanto negativos. Só que algumas vão gerar impactos mais intensos e outros menos intensos. Então, isso vai depender de cada organização, do seu planejamento e o grau de conhecimento que eles têm. Conhecimento
criatividade e inovação, e a importância que se dá realmente às questões ambientais. Então, um aspecto interessante é que o planejamento ambiental seja feito lá no início da cadeia produtiva. A gente já falou alguma coisa relacionada a isso. Algumas perguntas podem ser feitas e devem ser feitas. Por exemplo, a matéria-prima utilizada no produto é a única disponível? É a que produz menos impactos ambientais negativos ou existem outras? Se é a única matéria-prima, quais as melhorias podem ser feitas para que ela impacte menos o meio ambiente? Se existem outras opções, qual a viabilidade técnica e econômica do uso dessas alternativas? Uma segunda questão: a matéria-prima utilizada no produto e na embalagem está na quantidade necessária? Seria possível fazer o mesmo produto ou embalagem com a quantidade menor de matéria-prima? Uma terceira abordagem: existe tecnologia que permite adequações e melhorias na matéria-prima? A empresa possui um setor de pesquisa e desenvolvimento? Qual o papel da área de produção nesse aspecto? Então, é pensar a parte inicial, na hora da concepção dos produtos. Mas também devemos pensar lá no final da cadeia produtiva. Então, do nosso livro, o Marketing Ambiental, a gente já mostrou esse modelo antes. Fornecedor de matéria... foi outro modelo, aliás, né? Fornecedores de matéria-prima, de peças, componentes, fornecedor de informação e conhecimento, as empresas que oferecem treinamento, o fabricante e aqui a parte de baixo, atacadista, varejista e consumidor. Então, se por um lado a logística tradicional permitiu às empresas escoarem de forma inteligente os produtos nos diversos canais de distribuição, então canais de distribuição são esses aqui, né? Fabricante, atacadista, varejista, até chegar em nós, consumidores, varejista, por exemplo, supermercado, né? O comércio no geral. Então, tudo isso é feito o quê? Tudo trabalhado antes, né, os fornecedores anteriores, para que a empresa fabrique o produto e que escoe a produção por meio do atacadista, varejista, até chegar em nós, consumidores. Então isso funciona bem, é a logística tradicional que faz com que a gente tenha essa série de produtos que temos hoje à nossa disposição. Por outro lado, como falamos na primeira aula, né, contribuiu para a geração de excessos de produtos, embalagens e outros resíduos, e isso agravou a problemática ambiental. Então, no livro Logística Reversa, do Paulo Roberto Leite, tais problemas contribuem para o surgimento da logística reversa, o contrário, o reverso, o inverso. É a área da logística que planeja, opera e controla o fluxo de retorno de bens ao ciclo produtivo, agregando valor. Então, a gente tem aqui o ciclo normal, né, tradicional, fornecedor, fabricante, atacadista, varejista e o consumidor final, e o ciclo reverso, quando isso vai retornar ao fabricante, ao fornecedor, e aí existem vários canais, ou pelos próprios canais tradicionais, ou por canais alternativos. Tá? E aí é o que faz com que a gente tenha reaproveitamento de matéria-prima. Por exemplo, quando a gente descarta a garrafa PET, então a garrafa PET ela vai ser descartada por nós, alguém vai recolher, por exemplo, o catador recolhe, então nós estamos aqui, o catador recolhe, entra nesse canal, vai para uma empresa, a empresa vai pegar a garrafa PET, né? Vai vir, por exemplo, um fabricante de camisas, e aí ela vai fazer uma camisa a partir da matéria-prima que foi descartada, no caso, a garrafa PET. Outras possibilidades é a gente entregar, por exemplo, materiais que a gente não usa mais para que uma outra pessoa utilize. Né? Então, é o reaproveitamento, o reuso. Por exemplo, essa camisa eu não quero mais utilizá-la, vou mandar para um bazar e uma outra pessoa vai continuar utilizando essa camisa.
A gente viu essa figura, né? Então aqui também o reuso, a água sendo utilizada uma segunda vez. Uma outra possibilidade é o desmanche, então a revalorização de produto que sofre desmontagem, sendo separado as suas partes ou materiais. No caso da bicicleta, reaproveitar as peças, o caso do carro, reaproveitar os componentes do carro. Por fim, a disposição final, que é o destino para os materiais que não possuem mais serventia. E aí existem as possibilidades, né, os lixões, o aterro sanitário, o aterro controlado, a incineração, né, que é queimar aquele lixo. O preferível são os aterros sanitários. Né? Bom, o que não deve ocorrer é uma situação dessa, que tem a ver com o aspecto cultural, com a educação das pessoas, para que no caso, essa embalagem, que é a garrafa PET, né, a garrafa de plástico, ela não seja jogada nos cursos d'água, nos rios, nos lagos, para não contaminá-los e para matar, por exemplo, a vida aquática e os peixes. Né? O ideal é que no caso, essa garrafa PET de plástico, ela seja entregue pelo consumidor ou haja um catador ou uma empresa que vai recolher esse lixo e aí ela vai fazer um novo produto a partir daquela matéria-prima. Assim a gente consegue girar esse ciclo, que é o que a natureza faz muito bem e que a gente já falou sobre isso. Ok? Bom, então a utilização de energias renováveis é um terceiro ponto, né, que a gente está vendo aqui. Hoje temos na matriz energética da maioria dos países a utilização dos combustíveis fósseis, então o petróleo mais utilizado para geração de gasolina e diesel, por exemplo, o urânio, o gás natural e o carvão. Então, o carvão, aqui a gente tem o carvão mineral, né, são energias consideradas não renováveis. Temos aqui o carvão mineral, um exemplo, muito utilizado no passado em máquinas, locomotivas e navios, ainda utilizado hoje em dia. Né? O petróleo, que tem uma importância muito grande, porque a partir do petróleo existem vários derivados, né, de acordo com a forma de extração do petróleo. Então, utilizamos para asfaltos, lubrificantes, óleo diesel, querosene, combustíveis para veículos, né, gasolina, produtos químicos, solventes e também o gás. O petróleo ele tem toda uma disputa econômica e política também. Okay? Temos o gás natural. O gás natural também é um outro tipo de combustível fóssil. Né? E temos o combustível advindo dos combustíveis nucleares, né, que tem toda uma discussão em relação aos potenciais perigos. Né? Por exemplo, tivemos acidente em Chernobyl, recentemente em Fukushima, e há toda também uma preocupação com esse lixo. O que fazer com esse lixo nuclear? Bom, então foi bem rápido falar sobre os principais combustíveis não renováveis, né, combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, o gás natural e também, no caso, o combustível nuclear, né, as usinas nucleares. Então, a busca por energias renováveis já é uma outra forma de pensar, e eles são renováveis dentro da escala humana, né? Então, considerando o tempo de vida do ser humano, aí, né? Por exemplo, 80, 90, 100 anos, essa energia é considerada renovável porque está dentro da escala humana. Então, podemos pensar em vários tipos, né? Energia solar, geotérmica, biomassa, hídrica, as ondas das marés, a eólica, dos ventos. Energia solar, então os painéis solares captando a luz solar e convertida em energia. Energia eólica nos ventos, energia hidráulica, muito utilizada aqui no Brasil, por meio da água,
né? A biomassa, que é os restos os resíduos, né, que são utilizados, por exemplo, cana-de-açúcar, madeira, então os vários resíduos que vão fornecer energia. O etanol, muito utilizado na mistura, né, no combustível, no Brasil, a partir principalmente de cana-de-açúcar. O biodiesel, que tem uma configuração parecida com o etanol, utiliza matéria-prima vegetal para substituir o diesel feito a partir do petróleo. O biogás, que é um tipo de energia obtida principalmente em aterros de lixo orgânico, mais popular em determinados locais da Ásia. A energia geotérmica, utilizando o calor existente do interior da Terra, muito utilizado, muito popular na Islândia, por exemplo. Então a gente vê aqui o calor da Terra, né? Energia maremotriz, obtida por meio do movimento das ondas do mar, por meio de barragens, que aproveita a diferença de temperatura entre as marés alta e baixa. Então a gente tem aqui um esqueminha, né? As turbinas imensas aproveitam as correntes marítimas e isso aqui vai gerar energia. Então temos aqui um exemplo, funcionamento de uma hidráulica, né? Então movimentando aqui as pás e aí gerando a energia. Em suma, todas essas, tanto as energias, tanto os combustíveis fósseis, o combustível nuclear e também as energias renováveis, na realidade elas vêm nos dizer que quase todas as coisas que ocorrem no mundo estão diretamente relacionadas ao uso da energia. Então vejam essa figura aqui, ela mostra os postes de luz acesos, né? Estão consumindo energia, e a gente vê aqui os carros, e aqui tem um ônibus, também utilizando energia. Então a gente precisa no nosso mundo de energia. A forma que essa energia vem, as fontes dessa energia, é que é a questão da grande preocupação. Os combustíveis fósseis e os nucleares, os combustíveis fósseis têm uma poluição, são potencialmente poluidores, os combustíveis nucleares têm a questão do risco associado, que é potencialmente alto, e temos as energias renováveis, que são, digamos, as mais interessantes, justamente por serem geralmente formas mais limpas e também formas, como são renováveis, mais fácil de poder estar reutilizando essas energias. Dentro dessa discussão de energia, a gente pode pensar na Energiewende, que é a virada energética alemã. Então, talvez nenhum outro país tenha se dedicado mais à pesquisa de fontes alternativas de energia, que é a Alemanha. Desde 2000, a Alemanha tem o planejamento de remodelar por completo seu setor energético, com propostas visando a desativação de usinas nucleares, redução da emissão de gases de efeito estufa, aumento radical da proporção de energias renováveis em sua matriz energética. O planejamento vem a partir de uma ideia do termo Energiewende. Okay? Por fim, o que muda com as energias renováveis? Será que ela se tornará competitiva um dia? Né? Será que a gente vai conseguir tirar, aqui a figura mostra, né? Deixar de um mundo sujo para um mundo mais limpo? Né? Então, um estudo dessa organização inglesa, foi publicado pela Acatu, Consumo Consciente para o Futuro Sustentável, mostrou que os custos de geração de energias renováveis já são em média menores que os dos combustíveis fósseis. Além disso, as usinas de energia limpa se tornarão mais competitivas até 2020. Então, é uma tendência que os custos se tornem menores, porque há mais pesquisa e desenvolvimento sendo realizadas em todo o mundo. Ok? Então, para a gente finalizar essa parte 4, convido quem tiver interesse a entrar no nosso site, o administraçãoverde.com.br. Outros vídeos vocês podem ver no YouTube, digitando Administração Verde. Também as nossas páginas no Facebook,
basta colocar na procura @administraçãoverde ou então @gestão ambiental news. Também lembrar que todas essas informações estão no nosso livro, O Consumo Consciente, porque isso nos diz respeito, que vocês também podem ter acesso ao sumário do livro no site administraçãoverde.com.br, ok? Então até a próxima.